Creio que muitos já fizeram ou pesquisaram sobre uma pergunta bem intrigante nos dias de hoje. Jesus era palestino? Pois bem, mas antes, vamos trazer 12 curiosidades da Palestina, mergulhando no coração de uma das regiões mais faladas, mais disputadas e mais fascinantes do mundo. Uma terra que viu impérios nascerem e caírem, que foi o berço de religiões e que continuou a ser o epicentro de um dos conflitos mais duradouros e contenciosos da história moderna. Então, já vai deixando seu like e se inscrevendo, porque vamos te entregar uma dúzia de curiosidades. 12. Você sabia que a região da Palestina foi visitada por Heródoto por volta de 450 a.C.? E é em seus escritos que encontramos pela primeira vez o nome Síria-Palestina? Isso mostra que a região tem uma história rica e antiga, que remonta a milhares de anos. A Palestina é uma região localizada no Oriente Médio e historicamente foi ocupada por diversos povos, como árabes e judeus, além de cristãos. 11. No outono de 333 a.C., o rei da Macedônia, Alexandre o Grande, derrotou o rei persa, Dário III, na Batalha de Isso, o que representou a integração da Palestina ao Império de Alexandre. Isso marcou um ponto de virada na história da região, pois trouxe uma nova cultura e influência para a Palestina. A conquista por Alexandre o Grande é um marco importante na história. 10. Após a morte de Alexandre, a Palestina e a Síria caíram sob o controle de um dos seus generais, Ptolomeu, que formou um reino independente no Egito. Por volta de 200 a.C., a Palestina passou por controle seleúcida. Isso mostra a importância estratégica da região, que foi disputada por diferentes impérios ao longo da história. 9. A Palestina foi governada pelo Império Otomano até 1917, quando passou a ser controlada pelo Reino Unido. Isso marcou o início de uma nova era para a região, com a introdução de novas políticas e estruturas administrativas. Durante o período otomano, muçulmanos, cristãos e judeus viveram, em sua maior parte, harmoniosamente. 8. A disputa entre Israel e Palestina se acirrou no final do século XX, a partir de 1948, quando foi declarada a criação do Estado de Israel. Isso levou a uma série de conflitos e tensões que continuam até hoje. A criação de Israel resultou em diversos conflitos territoriais e religiosos na região, em especial devido à localização do país. 7. A faixa de Gaza é um território palestino com 41 km de comprimento por 10 km de largura, localizado entre Israel, o Egito e o Mar Mediterrâneo. Apesar do seu pequeno tamanho, a faixa de Gaza tem uma população densa e uma história complexa. 6. A população da faixa de Gaza é de cerca de 2,4 milhões de pessoas, uma das maiores densidades populacionais do mundo. Isso apresenta desafios únicos em termos de infraestrutura e serviços públicos. A população nessa região é de aproximadamente 2 milhões de habitantes, o que torna densamente povoada com mais de 5 mil habitantes por quilômetros quadrados. 5. A economia da faixa de Gaza é altamente dependente de doações internacionais. A região sofre com uma infraestrutura precária e quase nada foi refeito após os bombardeios israelenses entre 2008 e 2009. Além disso, a área sofre com uma escassez crônica de água e praticamente não tem indústrias. 4. O conflito entre Palestina e Israel é uma disputa sobre posse do território palestino e está no centro de debates políticos e diplomáticos atuais. Isso mostra a complexidade da situação e a necessidade de uma solução justa e duradoura. O conflito entre israelenses e palestinos já existe há muito tempo, e um dos gatilhos para a nova escalada de violência teve origem nas ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro fora dos muros da Cidade Velha de Jerusalém. 3.
O Hamas, cujo nome é uma sigla que traduzida significa Movimento de Resistência Islâmica, foi fundado em dezembro de 1987. Essa organização surgiu durante a primeira Intifada, um levante contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A organização possui um braço armado, mas também atua politicamente, possuindo grande parte das cadeiras do legislativo palestino desde 2006. O Hamas é amplamente considerado a força política dominante nos territórios palestinos. 2. O conflito mais sangrento entre o Hamas e Israel ocorreu em 7 de outubro de 2023, quando o grupo extremista islâmico Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel, matando cerca de 1.400 pessoas e fazendo mais de 200 reféns, segundo as autoridades israelenses. Este conflito é considerado o mais mortal desde 2008 em território israelense e na Palestina é o que tem o maior número de mortos desde 2015. Este conflito teve início justamente no momento em que a Arábia Saudita estava prestes a reconhecer Israel oficialmente como um Estado autônomo e independente. 1. A questão de se Jesus era palestino é complexa e depende da perspectiva histórica e geográfica. Jesus nasceu em Belém, que está localizada na região que hoje conhecemos como Palestina. No entanto, durante o tempo de Jesus, a região era conhecida como Judéia e estava sob controle do Império Romano. Jesus era judeu e a maioria dos estudiosos concorda que ele provavelmente se parecia com os judeus do Oriente Médio da sua época. No entanto, o termo palestino como uma identidade nacional não existia na época de Jesus. O Estado moderno de Israel e a identidade palestina como conhecemos hoje só surgiram no século XX. Portanto, embora Jesus tenha nascido na região que hoje é conhecida como Palestina, seria anacrônico chamá-lo de palestino. É importante notar que essas são questões complexas que envolvem história, geografia e identidade, e diferentes pessoas podem ter diferentes perspectivas sobre elas. E essas foram as 12 curiosidades sobre a Palestina e a faixa de Gaza. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e que isso tenha despertado sua curiosidade para aprender ainda mais sobre essa região fascinante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como esse. Até a próxima e obrigado!